Mas ainda preciso ratear outros gastos, que são a mão de obra indireta, que eu tenho que ratear para os produtos, e os gastos gerais de fabricação indiretos, certo? E para isso eu vou montar um mapa de rateio dos custos indiretos. É como se fosse um mapa auxiliar desse mapa aqui, ó, tá? Que vai ratear o quê? Que vai ratear aqueles gastos indiretos aqui, ó, aos produtos novamente. E esse mapa eu começo, né, com o custo primário total de cada um dos produtos. Ok? Agora eu vou ratear a mão de obra indireta, semelhante ao que eu fiz aqui. Tá? Usando como critério os mesmos percentuais que eu defini lá em cima. Ok? Porque o exercício fala o seguinte, ó, elaborar um mapa de rateio para os custos indiretos, tendo como referência o custo primário. Ah, professor, mas o que significa isso? Eu vou fazer o mesmo processo? Você vai pegar lá 1.520.000 e dividir por 3.040.000 para definir os percentuais de rateio. Ok? E agora, com base nesses percentuais de rateio, eu vou ratear os custos indiretos, a mão de obra e os gastos de fabricação indiretos. Nós poderíamos usar um outro critério de rateio? Poderíamos. A gente poderia usar, em vez do gasto com matéria-prima, que é esse aqui, ó, ou do custo primário, que é esse aqui, nós poderíamos usar, por exemplo, as quantidades e verificar se os percentuais são diferentes. Tá? Eu acredito que não, mas vamos fazer um teste aqui, só para ver. Professor, Se seria o mesmo caso. Pode falar. gasto administrativo é a mesma coisa do rateio? Oi? Gasto administrativo é a mesma coisa do rateio dividido por 3, 4? Gasto administrativo? O pessoal do escritório gastou 100 mil lá em gasto do administrativo, né? Administrativo não é custo, tá? Tá, mas como é que a gente faz administrativo seria a despesa. Não entra no critério de rateio. Como é que é feito, professor, no final? Tem um gasto integral, não é isso, né? Sim, mas o gasto com administrativo não entra na produção. Produção é isso aqui, ó, tá? Aqui só entra, por exemplo, os gastos relativos à produção dos produtos. Gasto com administrativo é despesa. Ok? Então, toda despesa vai para onde? Não sofre rateio e vai para demonstração de resultado, como um gasto do período, um gasto do mês, um gasto do trimestre, enfim. Não entra no custo de produção, não sofre rateio, tá? Entendeu? Não. Não? Porque tem um exercício que nós estamos fazendo lá que aparece lá e a gente colocou, eu coloquei ele, pelo menos, dividi ele, era 58 mil. Aí eu não sei como é que faz, então. E ele vai ter que colocar ele, o gasto integral ele aparece, não? Ah, no custo integral? É. Mas lembra que o custo integral é a soma do custo mais a despesa, certo? Sim. Mas daí, como é que faz ele? 58 mil, vamos ver. O custo integral é um conceito que leva em consideração a soma das despesas junto com os custos. Tá? Mas eu não posso incluir uma despesa no rateio. Tá? A despesa não entra. A despesa não entra para efeito de critério de rateio. A única coisa que entra para efeito de rateio é os custos. Tá?
indiretos. E os custos diretos são apropriados a cada produto. Aqui nós estamos vendo o caso de um exercício onde os custos diretos, né, também têm que ser rateados para formar o custo primário. Tá? Mas em seguida a gente rateia os custos indiretos. Gastos como comissão de vendedor, salário da administração, despesa financeira, honorário da diretoria, despesa de depreciação de veículos da administração, despesa de entrega, gastos com correio e telefone, material de consumo, material de escritório em geral, são despesas e não custos. Se são despesas e não custos, as despesas a gente não rateia. A gente só paga elas e apresenta elas lá no relatório da demonstração de resultado. Elas não podem, em hipótese nenhuma, fazer parte do custo de produção dos produtos da empresa. Tá? Beleza? Custo de produção leva em consideração apenas custo direto e indireto. Entendeu? Tudo que tiver escrito administrativo não é custo, é despesa. Tá? Qual que é o exercício que você está fazendo? Bom, aqui... Hã? Eu acho nem lembro. É tanto que tá com esse... Deixa eu ver disso, eu acho. Depois você me fala aí. No final da aula, depois que a gente terminar isso aqui, aí a gente retoma. Tá? É o português, professor. Ah, o português? São aquelas 4 perguntinhas que eu mandei para você particular, professor. É aquelas que estão na dúvida. Então depois a gente vai dar uma olhada lá. Tá? Aí eu tiro as dúvidas. Vamos terminar aqui primeiro. Então, com relação ao rateio da mão de obra direta, quer dizer, indireta, a gente vai usar para critério de rateio os mesmos percentuais do custo primário. Tá? Eu fiz aqui das quantidades, os percentuais de quantidade, caso nós quiséssemos usar como critério de rateio as quantidades dos produtos fabricados ou produzidos. Vocês podem ver que seria um percentual parecido, né? Com uma diferença, né? O produto Y e o produto Z receberiam 4% a mais dos custos indiretos. Né? Consequentemente, o produto W receberia 5% a menos do custo indireto e o produto X receberia 2% a menos dos custos indiretos. Tá? Então, a gente pode fazer, né, o mapa de rateio dos custos indiretos utilizando o critério de custo primário, que é esse aqui de cima, ou a gente poderia usar o de quantidade. Tá? Vamos usar então aqui, como já está no script, né, conforme o custo primário. Ok? E aí, o que eu faço? Eu vou lá e pego a mão de obra indireta, que é esses salários de encargos de 300 mil, e registro na conta, no centro de custo de mão de obra indireta. Para depois distribuir isso aos produtos X, Y, Z e W. Respeitando o que a gente definiu aqui no mapa de rateio. Então, agora eu vou distribuir os custos da mão de obra indireta, fazendo a multiplicação do valor de acordo com os percentuais a serem apropriados a cada um dos produtos. Então, tá aí, ó.
tá aí. A mão de obra indireta ficou assim. E agora a gente vai lá e vai ratear ou distribuir o gasto com mão de obra indireta desse centro de custo para cada um dos produtos. Então, essa conta aqui, esse centro de custo aqui, vai distribuir esses valores, cada um aos seus respectivos produtos. Então, o produto X vai receber 150 mil, o produto Y vai receber 60 mil, o produto Z vai receber 60 mil e o produto W vai receber os outros 30 mil. Então, aqui, a gente já pode ver como que estão os custos dos produtos até o presente momento. Tá? E ele tem que ser parecido com o que a gente encontra aqui. Né? Fazendo a soma, né? Seria uma espécie de conferência dos valores que já estão lá nos razonetes. 1.670.000, 668, 668, 334. De acordo com como está aqui, ó, 1.670.000, 668, 668 e 334. E por último, a gente vai ratear os últimos gastos de fabricação indiretos, que é a soma desses aqui. Então, a gente vai lá no centro de custo e vai somar todos os gastos de fabricação indiretos, tá? que resultam nesse valor. E esse valor a gente vai ratear entre os 4 produtos. De que forma? Fazendo a multiplicação de acordo com os percentuais de distribuição. 91, 20%, e aí nós temos o custo final já de cada um dos produtos, de acordo com o mapa de rateio. Tá? E o custo final seria o quê? Seria a divisão do custo, quer dizer, o custo unitário final seria a divisão do custo total final conforme as quantidades produzidas. Então, o custo final do produto X é R$ 44,00. O custo do produto Y final, R$ 35,00. O custo do produto Z vai ser igual, né? As quantidades são as mesmas. E o custo do produto W seria, então, R$ 88,00. Então, aqui nós finalizamos o processo de rateio do mapa. Tá? E agora nós vamos distribuir os custos para finalizar, né, o custo dos produtos. Então, 91, 36.400, 36.400 e 18.200. Tá? E aí a gente vai distribuir, né, esses valores aqui para cada um dos produtos. Ok? E aí vamos verificar se fechou de acordo com a tabela final. 352.200, 352.200. E o que acontece com esses centros de custo aqui? Ó? Uma vez que vocês distribuíram todos os gastos de todos os centros de custo, tá? O que acontece? Eles desaparecem, ou eles deixam de existir. Tá?
Eles zeram, como a gente fala lá na contabilidade. Por que eles zeram? Porque todos os gastos foram transferidos aos produtos. Tá? E aí agora nós temos o produto acabado, X, Y, Z e W. O que a gente faz então? Transfere o custo para uma nova conta, chamada de produto acabado. Tá? Ok? E aí nós teríamos mais ou menos uma situação aqui do produto em elaboração, do produto acabado, que seria esses valores aqui, né? 1.761.000, 704.400. Tá? As despesas a compensar, né? Então, eles ficariam assim no estoque até o momento em que nós formos realizar as vendas. Tá? E como é que é o processo de venda? Ora, é dar a baixa do estoque do produto acabado, que está lá no balanço, né? E direcionar eles para um razonete que se chama custo do produto vendido. Okay? Então, o custo total dos produtos é esse. Tá? E aí a gente pode montar a DRE já. Tá? Levando em consideração as receitas e o faturamento pela venda dos produtos. Eu sei que o produto A tem um preço e uma quantidade diferente. Então, o produto A. Lembrando que receita, a fórmula da receita é igual a preço vezes quantidade. Então, qual a quantidade do produto A? A quantidade do produto A é 40.000 unidades. E o preço dele? 60. Produto A não, perdão. Produto... por que eu fiz A? Produto X, produto Y, produto Z e produto W. Deixa eu só corrigir ali na tabelinha. É X, Y, Z e W. Isso. Então, vamos lá. Receita do produto X é igual ao preço do produto X vezes a quantidade do produto X, que é 40.000 unidades. Ou você pega aqui, ou você pega aqui, da tabela de quantidades. Receita do produto Y é igual ao preço do produto Y vezes as quantidades, que é 20.000. Tá? Preço do produto Z é igual a 80 vezes 20.000 unidades. Preço do produto W, quer dizer, receita do produto W é igual a preço vezes a quantidade. Okay? E aí eu tenho a receita total, que é de 6 milhões. Receita menos o total dos custos dos 4 produtos vendidos, né, vai me dar o lucro bruto. E a minha margem bruta, ou seja, minha margem de faturamento até aqui, tá? Que é calculado através da divisão do lucro bruto sobre a receita ou faturamento. Então, minha margem bruta, depois que eu retirei os custos dos produtos, é de 41%. Aí eu vou descontar as despesas que eu não rateei nos custos. Então, eu vou lá e pego todas as despesas. Okay? E coloco aqui.
As minhas despesas somadas dão 364 mil. Okay? Subtraindo do lucro todos os gastos relacionados a despesas, eu vou ter 2.114.000 de lucro operacional. E aí eu posso determinar a minha margem operacional, depois de descontadas as despesas, dividindo o meu lucro pela receita ou faturamento. Então, a minha margem operacional é de 35%. Sobre esse lucro, eu tenho que calcular o imposto de renda, que é 15%, e calcular também a contribuição social, que é 9%. Descontando esses dois do meu lucro operacional, eu vou ter um lucro líquido de 1.606.000. Então, a venda dos 4 produtos, né, me possibilitou um lucro final líquido de 1.606.000 e uma margem líquida de 27%. E aí, eu viria aqui, né, para o balanço final e iria colocar lá, né, a receita, porque a minha receita vai direto para o banco. Os meus produtos, eu não tenho mais nenhum em estoque. Tá? Tenho que colocar aqui o meu capital, tenho que colocar aqui o lucro, que é 1.640.000. Tem que colocar o imposto que eu provisionei ali para pagar futuramente. E tem que calcular o meu capital, que eu não calculei lá no início. Tá? Mas seria mais ou menos assim. Seria a soma dos produtos X, Y, Z e W, né? Que seria mais as despesas. Então, as despesas são essas, né? E os produtos, né, em elaboração começam pela matéria-prima. Pelos gastos com matéria-prima. Então, só para mostrar para vocês que a minha situação inicial, quando o produto está em elaboração, é essa. Tá? Depois que eu vou formatando o produto e tal, acrescentando os custos diretos e indiretos, eu chego no produto acabado. E aí eu lanço lá no balanço patrimonial o produto acabado. Tá? Ok? Aqui eu coloquei fornecedores como se eu tivesse custeado, né, todos os meus gastos de produção através de fornecedores. E por fim, o meu balanço final, né, então seria R$6 milhões. Tá? Beleza? Só voltando aqui nesse mapa de rateio dos custos indiretos, mais uma vez, eu queria chamar a atenção de vocês que eu poderia muito bem estabelecer um outro critério de rateio que não o custo primário. Eu poderia colocar aqui um critério de rateio relacionado às quantidades. Tá? Eu usei como critério de rateio aqui eu poderia fazer um outro mapa de rateio considerando o critério de rateio referente às quantidades. Tá? Aí eu ia colocar as quantidades do produto X, né,
40.000, as quantidades do produto Y, quantidade do produto Z, a quantidade do produto W, tá? Que somadas dão 84.000. E aí eu poderia fazer o cálculo dos percentuais, como eu falei para vocês, né, com base nas quantidades. Quantidades em unidades. Então, observem que os percentuais agora, eles assumem valores diferentes, porque o critério de rateio é outro. E aí, por exemplo, eu teria que ratear os custos de mão de obra indireta e fabricação indireta, levando em consideração esses percentuais de rateio. E aí, nessa situação, como eu falei antes, o produto W tem um custo, né, acaba tendo um custo relacionado de mão de obra indireta 5% menor. E o produto Y e Z, 4% maior cada um. Por fim, o custo final, só para mostrar para vocês, né? Teria que fazer um pouquinho diferente aqui. Deixa eu acrescentar uma linha aqui. Eu vou chamar isso aqui de custo primário. E eu teria que colocar o custo primário aqui. E aí o meu custo final, então, seria a soma desses itens aí. Observem que, né, o que era 1.761.000 caiu para 1.749.000 se eu uso um outro critério de rateio. O que era 704 subiu para 722 e o que era 352 caiu para 326. Consequentemente, o custo unitário também diminui. Tá? Ok? Então, o que era 44 cai para 43, 36, 36 e 81. Entenderam isso aí? Alguma pergunta? Não, nenhuma? O pessoal está na sala aí? Pode tirar, professor. É? Estou aqui também. Como é que é? Bom, então, alguém tem alguma dúvida sobre esse processo aqui? Vocês entenderam o que nós fizemos? Alguém poderia falar? Professor, Se entendeu? que deu 34 ali? Hã?
no produto deu 304, como? Melhor, 326. Aqui? É. Por que deu 326? É. Porque aqui a gente usou como critério de rateio o custo primário, certo? Que veio dessa tabela aqui, ó. Ok? A gente usou esse item aqui, ó, custo primário. Então, ele foi o nosso critério de rateio para a gente definir os percentuais. Ok? Ok. Então, para esse primeiro rateio dos custos indiretos, eu usei os percentuais de rateio referente ao custo primário. Tá? Para esse outro mapa aqui, eu usei um outro critério de rateio. Eu usei o critério de rateio referente às quantidades produzidas. Então, perceba que ao mudar o critério, os percentuais também mudam, certo? Os valores diminuíram, né? E aí, os valores de rateio dos custos indiretos, como eles são calculados com base nesses percentuais, eles se modificam. E o rateio para os produtos acaba sendo com valores diferentes. Tá?